Muito boa tarde a todos. Que a paz, o amor de Deus e de Jesus possa envolver a cada um de nós neste momento. Eu sou a Maricelma, trabalhadora voluntária desta casa abençoada, que sempre nos abraça, que sempre nos ampara em todos os momentos da nossa vida e que também nos ensina muito através do Evangelho de Jesus e também à luz do Espiritismo. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui de forma presencial, os que estão nos assistindo diretamente do Colônia da Luz Grupo Espírita pelo Facebook e também pelo YouTube. Então, iniciando a nossa preleção com a prece inicial e que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos, procurar respirar tranquilamente, permitir assim que essas energias abençoadas possam nos envolver, nos acalentar, nos proteger. Envolvidos nessa energia sublime, vamos saudando o nosso anjo de guarda, esse amigo, esse companheiro de jornada que nos ampara, que nos orienta, nos auxiliando nas escolhas dos caminhos que temos a percorrer. Envolvidos nesse abraço desse amigo e irmão, vamos sentindo aqui diante de nós a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré. E nesse momento a nossa mãe nos abraça com todo o seu amor, nos proporcionando o auxílio que mais necessitamos neste momento, seja físico, seja espiritual. E envolvidos nesse abraço amoroso, nós agradecemos a presença da espiritualidade amiga que se faz presente e que também nos auxilia neste momento. E num só elo de amor, vamos saudando do fundo do nosso coração o Mestre Jesus. A Ti, ó Mestre, nós vos agradecemos sempre pelos Teus ensinamentos, pelos Teus exemplos, vivos para que através dele possamos compreender a Tua missão de nos ensinar a buscar sempre o caminho do bem. A Ti, ó irmão, ó Mestre, nós sempre vamos agradecer pelo amor que a nós é ofertado. Envolvidos nessa energia sublime, amorosa e divina, vamos saudando a Deus, nosso Pai Criador. Senhor, ó Pai, agradecemos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos e por tudo ainda que teremos através da oportunidade da vida que nos dá. Senhor, abrimos a nossa preleção espírita evangélica da tarde com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa tarde para aqueles que chegaram durante a nossa prece de elevação. O tema da tarde hoje é sobre a porta estreita. É o convite que Jesus nos faz para pensarmos, usarmos a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio antes de escolher.
O que é a porta estreita? A porta estreita é Jesus, é seguir os seus chamados, é aprender, compreender e praticar. E isso faz a grande diferença quando nós temos que escolher. E a porta estreita é a porta mais difícil. Não é aquela que nos sugere facilidade. Exige de nós renúncia, exige de nós perseverança, exige de nós fé. Mas são poucos aqueles que optam esse caminho. Poucos são aqueles que se importam com o chamado de Jesus. Mas para que a gente entenda o porquê que Jesus nos convida a adentrar pela porta estreita, é necessário primeiro a gente entender em que momento que Jesus nos faz essa orientação. Jesus, depois de passar 40 dias no deserto, de ser tentado pelo espírito do mal, onde esse espírito oferta a Jesus pão. Jesus estava jejuando durante dias, num ambiente hostil, e ele não aceita. E o anjo do mal também oferta todas as riquezas do mundo para que ele seguisse, e Jesus se recusa. Poucos de nós, no momento de fome ou de dificuldade material, se negaria a esse oferecimento do espírito do mal. Mas Jesus não, já nos mostra como é necessário, diante das adversidades da vida, se manter firme no caminho tortuoso, porque Jesus passou por um longo período de dificuldades para nos deixar os seus ensinamentos, muito bem exemplificados. Depois disso, ele convoca os seus discípulos e a partir daí começa a colocar em prática a sua missão, curando, ensinando, demonstrando o amor ao próximo com toda a sua plenitude, ensinando para aqueles que o compreendiam e para aqueles que não compreendiam, para aqueles que iam para ouvi-lo e para aqueles que queriam achar algo que pudesse condenar Jesus. E ele não se abalava com isso, mesmo diante das dificuldades. Então muitos já conheciam os feitos de Jesus e queriam, por curiosidade ou por necessidade, conhecer o Filho de Deus. Então grande era a multidão que já o acompanhava. E aproveitando essas pessoas que iam para ouvir, mas para curar a sua alma, mas também para curar o corpo, Jesus aproveitava para ensinar. E no Sermão do Monte, Jesus deixa um legado extraordinário para toda a humanidade, para que através daqueles ensinamentos nós encontremos as portas que levam ao reino dos céus. Muitos são aqueles que ouvem ou que leem, que conseguem compreender. E é tão importante o Sermão do Monte, que o líder espiritualista Mahatma Gandhi, ele disse através de um exemplo: se houvesse um cataclisma, ou seja, se o mundo se acabasse, e acabasse todas as escrituras do mundo, mas restasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Tamanha a importância dos ensinamentos. Jesus continua pregando, ele continua sendo nosso governador planetário. E essa passagem desse chamado, dessa orientação de Jesus, está em Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 3 e 5. E o que nos diz essa passagem, esse chamado?
Entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho e espaçoso que conduz à perdição, e muitos são os que por ela entram. E porque a porta estreita é o caminho apertado, que leva para a vida, e poucos são aqueles que a encontram. Quem é a porta estreita? É Jesus. Porque são poucos aqueles que adentram pela porta estreita, porque as portas estreitas, elas são colocadas na nossa vida a todos os momentos. Todo momento nós temos que optar, temos que fazer escolhas. E isso é que vai ser o resultado da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. A porta larga, ela é atrativa. Ela é a porta dos vícios, dos excessos, que aparentemente e ilusoriamente podem nos trazer a felicidade enganosa, momentânea, passageira, mas as aflições serão duradouras, a dor, o sofrimento. E fica fácil da gente imaginar, se somos espíritos imortais, adentramos mais as portas estreitas ou as portas largas? Estamos num planeta de provas e expiações. Enquanto espíritos imortais, livres para fazermos bom uso do nosso livre-arbítrio, usando a nossa inteligência, evidentemente que fizemos péssimas escolhas. Senão nós estaríamos uma outra morada, como Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu Pai, essa é uma delas, onde a dor e o sofrimento, o mal ainda impera. E nós temos a oportunidade da encarnação, porque Deus não nos julga pelos erros, Deus não nos olha pelo bem material que possuímos ou pela beleza física. Deus olha a nossa capacidade, o que está dentro do nosso coração nesse exato momento. E a vida, ela é dada a todos nós, mesmo que tenhamos até o presente momento feito as escolhas equivocadas. A vida é a oportunidade para mudarmos a trajetória do nosso caminho. O sol nasce de forma igual para os bons e para os maus, na grande oportunidade de atendermos esse chamado. Então Deus nos dá a oportunidade de estarmos novamente encarnados para fazermos opções corretas. E nós vamos observar que tem coisas que sempre acontecem na nossa trajetória. Algumas nós enfrentamos, algumas vencemos, outras sucumbimos. Aí novamente surgem as mesmas oportunidades. Aí sempre transferimos para o dia de amanhã ou vamos postergando a nossa escolha. E nós vamos estar sempre diante do desafio maior, principalmente aquela que nós já sucumbimos algumas vezes, que provavelmente nós fizemos também a opção errada em outra vida e é por isso que estamos aqui, diante das mesmas portas a serem abertas, para optar qual caminho vamos seguir. Será que aprendemos já o suficiente, entendemos e compreendemos o chamado de Jesus para adentrar pela porta estreita, que não é a porta mais fácil de ser ultrapassada? Então a vida é a oportunidade de fazer boas escolhas. E quando nós temos o conhecimento que a vida nos proporciona na vida ou no estudo, e o estudo nem sempre nos traz sabedoria, mas independente da situação financeira que passamos hoje, a parar, pensar, refletir e buscar alimentar a alma. Alimentar a alma com ensinamentos edificantes.
será o grande diferencial quando estivermos diante de uma dificuldade? Porque existem aquelas portas que são difíceis de serem ultrapassadas, são difíceis de fazer a escolha. Qual é a escolha correta? Nós não vamos acertar sempre. Somos espíritos imperfeitos, mas podemos não ficar reincidindo no erro. E o grande diferencial é quando estivermos diante de um grande desafio e temos dentro de nós aquela fé mesmo pequenininha, como um grão de mostarda, quase imperceptível, mas que a gente pare diante daquela dificuldade e pense: Senhor, não sei o que fazer. Devo ou não devo? Qual caminho eu devo trilhar? Qual porta devo abrir? Às vezes a resposta não vem na hora. Às vezes exige que a gente respire, pense, reflita. Isso vai ser bom para mim? Vou prejudicar alguém? Porque isso vai contar na minha vida futura. Todos aqueles que lesam o próximo, lesam a si, pelos vícios, pelos excessos, aqueles que infringem a lei de Deus, no dia de amanhã terá que fazer tudo novamente. Estará diante de provas. Então, quando nós paramos e pensamos, não vou prejudicar ninguém, não vou estar me prejudicando, Deus mostrará o caminho. E o reino de Deus é para aqueles que já tiverem se despojado das suas imperfeições, na sua totalidade. Estamos na trajetória. Então, o chamado de Jesus é justamente esse é o convite para a nossa transformação, para a nossa evolução. E nada nós não vamos conseguir se a nossa alma não estiver bem alimentada, não estiver bem estruturada sobre a rocha dos seus ensinamentos. Esse faz a grande diferença das nossas escolhas. A vida não é fácil, bem sabemos. E quem nunca fez uma escolha aqui que não tenha se arrependido? Então, parar e pensar, se eu não vou me lesar, se eu não vou lesar ninguém, faz a grande diferença, porque eu não vou levar para o dia de amanhã ou até para uma vida futura algo que eu tenha que reparar depois. E a porta ela é tão importante que tem a passagem também do Evangelho onde Jesus diz o seguinte, em João, e ele reforça a importância de se compreender e de se praticar aquilo que ele nos ensina dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Quando nós observamos isso, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por Ele. Porque os seus ensinamentos, quando nós observamos, é amor com toda a plenitude, em tudo que Jesus fez. O amor estava presente. Ele é o caminho para que a gente trabalhe as nossas imperfeições que nos acorrentam num planeta de provas e expiações. E no item 5 do Evangelho Espiritismo completa isso. A porta da perdição ela é larga, porque as más paixões são numerosas. E porque a estrada do mal é a mais frequentada, é o que nós vemos a humanidade hoje. Perdida, insana, no caminho do mal, onde não se respeita o próximo. Pouco se importa o que vai ocasionar no outro. E aí como que achará pastagens? Como que a pessoa vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir em paz, sabendo que é responsável pela morte de muitos? Ou quando não, o mal que tenhamos ofertado tenha prejudicado alguém, a sua família? Como que nós vamos
encontrar essa porta que Jesus nos convida e achar pastagens. Nós vamos achar dor e sofrimento. E quem foi que fez isso? As nossas más escolhas. E Jesus nos convida justamente para não passar por essa dor de consciência, porque nós temos o livro da vida. Muitos podem não saber, mas temos o nosso livro da vida em nós, na nossa consciência. Podemos prejudicar o outro, querendo ou não, mas prejudicamos. Podemos jogar para debaixo do tapete, olha, ninguém viu. Mas quando nós estivermos do outro lado, o nosso livro da vida será aberto. E ali estará tudo o que fizemos, de bom e de ruim. E o que foi feito daqueles que eu coloquei no teu caminho, que era para cuidar, eu prejudiquei. Então a consciência nossa será o nosso céu, onde nós vamos achar essas pastagens da nossa consciência tranquila, porque mais veredamos pelo caminho do bem, ou vamos sofrer dor e ranger de dentes, porque vamos sofrer o resultado das nossas más escolhas, a dor, o sofrimento, o inferno. E aí muitos dirão: nossa, Deus não olha por mim. E isso pode ser no plano espiritual como aqui mesmo. Aí muitos dizem assim: olha, Deus não olha para mim, Deus não cuida de mim. E aí a gente pergunta assim: analise sobre sua vida. Mas as pessoas gostam de olhar muito o que o outro faz, mas olhar para si, estar diante do espelho e se olhar como nós somos e saber o que precisamos mudar, é a oportunidade da vida. Porque Deus sabe o que a gente tem no coração, nós também sabemos o que jogamos para debaixo do tapete, que no dia de amanhã nossa consciência vai nos mostrar. E que aí nós vamos sentir aquela vergonha de que tivemos a grande oportunidade de modificar, de pedir perdão, de não reincidir naquele erro, de não prejudicar mais ninguém, de buscar a nossa transformação moral, evoluir. Nós precisamos evoluir espiritualmente para fazer parte de uma outra morada, no planeta de regeneração, ou planetas mais evoluídos, de acordo com o bem que estivermos realizando. Escolhas. O que nós vamos querer para o dia de amanhã? Aproveitar a oportunidade ou perder? Então muitos dizem assim: Deus não olha para mim? Então olhe para dentro de si, veja como você é. Aproveite a oportunidade da vida, busque se fortalecer naquilo que Jesus nos ensina, compreender o seu chamado, praticar no dia a dia. Se as pessoas fecham a cara, não falam bom dia, chegue num ambiente pesado e diga bom dia, boa tarde, oferte um sorriso. Se quebra o ambiente, as pessoas dizem assim: bom dia por quê? Bom dia porque a vida é a oportunidade única. Muitos gostariam de estar indo ao trabalho e não têm. Muitos gostariam de estar andando e não podem. Muitos gostariam de ter saúde e não têm. Agradecer pelo pouco. Entende a diferença quando Jesus é tentado? Nós somos tentados todos os dias. Tem dia que nós já levantamos da cama e o negócio já está difícil. Batemos o dedinho, nada dá certo, está todo tumultuado, a gente para e respira. Até a monja hoje disse no jornal que passou a tarde: respire, porque o ambiente ao seu redor não vai mudar, mude você. Respire e diga assim: Senhor, hoje o dia está difícil. Conversa com o seu mentor, com o seu anjo de guarda: está difícil hoje o negócio. Respire e diga: não, tudo vai dar certo. E as coisas começam a mudar. Esse é o desafio, mudar a atitude, mudar a forma. Dentro do lar está difícil,
esperar o momento para se colocar, fazer as orações que é o nosso alicerce diário, pedir orientações do que fazer, porque dentro da família é a porta mais estreita que nós temos que ultrapassar. Convivemos com quem nós amamos, como Jesus nos ensina, e tem pessoas que nós não suportamos, no grande desafio da porta estreita. Tem pessoas que passam por problemas dos vícios, individualmente ou algum familiar, desafios a direcionar. Não modificamos o outro, mas modificamos a nós. Não modificamos o ambiente, mas modificamos o nosso ambiente interno. Esse é a nossa escolha. Não mudamos o mundo, mas podemos orar e vibrar para que o mundo esteja melhor. E complementando o item 5, a salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos são aqueles que se resignam a isso. É o complemento da máxima: muitos são chamados, somos todos nós, poucos são os escolhidos. Poucos desejam ultrapassar por essa porta e atender o chamado do Cristo. Então, se não mudamos o mundo que estamos, mudamos a nós e a nossa forma de agir. E vamos servir de exemplo. Por que aquela pessoa está sempre feliz? Por que aquela pessoa está sempre otimista? Por que aquela pessoa passa uma doença quase que terminal e está sempre alegre? A fé, a confiança, que Deus tudo sabe, tudo vê. Não passamos por nada que não seja para nos ensinar. E Deus não nos castiga. Quem nos castiga somos nós mesmos. Nós dificultamos a nossa vida. Deus está sempre conosco. Somos a essência divina. Deus está aqui, dentro de nós. E o Mestre Jesus, como nosso governador planetário, continua presente com a gente, esperando que a gente abra a nossa mente e o nosso coração para trilhar por esse caminho. E os mentores amigos que estão conosco nos auxiliarão. Escolha de abrir a mente ou fechar para a ajuda espiritual. Se abrimos, o plano divino nos auxilia. Se fechamos, o plano inferior nos atormenta. E seremos vítimas de obsessões. Eu gosto sempre de deixar a reflexão da semana, e também tem um salmo aqui, o Salmo 1, item 6. Existem dois caminhos, o dos justos e os dos ímpios. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus é bondade, misericórdia, justiça, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muitos os chamados, poucos escolhidos. Por isso que o dos ímpios perecerá, onde haverá choro e ranger de dentes. A nossa consciência estará leve ou pesada, vai nos absorver ou vai nos condenar. Não é Deus que faz isso. Nosso céu ou nosso inferno somos nós mesmos. Então, todas as vezes que estivermos diante de um desafio, usemos as ferramentas que Deus nos dá. Olhe para dentro de si, converse com o plano espiritual divino. Muitos dizem: eu não sei fazer a prece. Converse da forma sincera e profunda que conseguir. Esse é o chamado de Jesus. Adentrai pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição. Eu gosto de deixar a reflexão da semana para que a gente possa compreender um pouco mais sobre o tema que está sendo falado na tarde de hoje, o convite à leitura do Evangelho. E a reflexão diz o seguinte: muito além de uma porta. Imagina que cada porta que apareça, que surja à nossa frente, é a escolha do caminho que nós desejamos seguir. Tem várias portas. E cada caminho
é apresentado de uma forma, mas a escolha é nossa. Na vida, sempre encontraremos portas, nos sugestionando, nos sugerindo o caminho. Então você encontra uma porta à sua frente, poderá abri-la ou não. Você poderá entrar ou não. Mas, diante da sua escolha, você vai ter que vencer a dúvida, o medo, o receio. E se você vencer, superar tudo isso, terá dado um grande passo para seguir pelo caminho escolhido. Mas lembre-se, toda escolha tem o seu preço. Quando adentramos por uma porta, por aquele caminho, nós vamos descobrir que ali terá outras tantas portas, nos sugerindo novos caminhos. Então o segredo é pensar, refletir, antes de abrir a porta. Pensar na escolha certa que aquele momento nós temos que fazer. A vida não é rigorosa, ela é propícia a erros e acertos, mas os erros podem ser transformados em acertos, quando com eles se aprende. Não existe nunca a segurança do acerto correto. A vida, ela é generosa. A cada escolha que fazemos por qual caminho seguir, nós vamos viver dentro daquela escolha e vamos descobrir outras portas e teremos outros caminhos a seguir. Mas a vida enriquece aquele que se arrisca e não se acovarda em abrir novas portas, descobrindo novos caminhos. E Deus nos auxilia. Aquele que descobre seus segredos, a vida generosamente oferta outros caminhos afortunados. A vida também pode ser dura e severa. Se você não ultrapassar a porta, terá sempre a mesma porta à sua frente. É a repetição diante da criação. É a monotonia cromática, porque ela não varia, não altera, não emociona. É a estagnação da vida. É perder a oportunidade da encarnação que Deus está nos dando, da vida. Então, para a vida, as portas não são obstáculos, são apenas diferentes passagens. E nós somos responsáveis por todas as escolhas das portas que vamos abrir. E também somos responsáveis, então, pelos caminhos que vamos escolher, seja ele certo ou errado, e as consequências também. Fica a reflexão da semana. E já encerrando, que nesse momento nós possamos mentalizar aquilo que mais estamos precisando neste momento, mentalizar um familiar e deixar aqui o nosso amor para que os espíritos de luz possam levar aonde haja um irmão que sofre e assim nos preparando também para o tratamento espiritual que nós vamos realizar. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, da paz e da claridade na estrada de redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacile nem erra, nos céus e em toda a terra de lutas e sofrimentos. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual.
Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro nesse mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa tarde a todos, que possamos permanecer em silêncio, auxiliando nos trabalhos na Câmara de Pazes. Que possamos voltar aos nossos lares amparados e protegidos. Que assim seja e até uma próxima oportunidade.